Juiz ridiculariza idoso humilde no tribunal, mas fica chocado ao descobrir sua identidade secreta. O tribunal era pequeno, mas a pressão dentro dele era imensa. Todos os olhares estavam voltados para o juiz Araújo, um homem com expressão severa, que nem mesmo a luz do sol que entrava pela janela conseguia amolecer. Ele batia o martelo com tanta força que fazia o coração das pessoas pulsar mais rápido. Hoje, porém, o que mais chamava a atenção não era o juiz, mas sim o idoso à sua frente, Joaquim. O homem, com seus cabelos brancos desgrenhados e roupas poídas, parecia um espectro perdido naquele lugar de poder. Quem trouxe esse mendigo para o tribunal? Araújo disse, rindo alto. O eco da sua voz parecia ressoar nas paredes e, com isso, algumas risadas sarcásticas surgiram de uma galeria. Era fácil desprezar Joaquim. O contraste era gritante, como se um pintor tivesse jogado uma gota de tinta escura sobre uma tela clara. Joaquim, com seu olhar cansado e voz trêmula, tentou se firmar, mas a opressão do ambiente o fazia parecer ainda menor. Vossa Excelência, eu sou apenas um homem buscando justiça. Joaquim respondeu, seu tom frágil e ferido. Araújo contraiu o rosto em um esgar de desdém. Felipe, um advogado jovem no banco da defensa, fazia esforços para que o juiz o ouvisse, mas Araújo não estava disposto a perder o seu espetáculo. Acho que você se confundiu de tribunal. Este aqui não é um teatro, Joaquim. Ironizou. O julgamento avançava, mas à medida que as horas passavam, o comportamento de Araújo começava a chamar a atenção. Não pela sua rigidez, mas por um desconforto crescente. Na verdade, ele sentia que algo não se encaixava. O ar estava muito pesado de segredos e murmúrios, mas nada o atingiria. A pressão de ser a figura inabalável do tribunal o mantinha firme, como uma rocha imune ao vento. Foi então que Joaquim, entre olhares tortos e murmúrios de descrédito, fez uma revelação. Havia um tempo em que eu não era apenas Joaquim, o bom vivente. Eu era advogado, um conhecido defensor da justiça. O tribunal ficou em silêncio. Araújo franziu a testa, a palavra conhecido reverberando em sua mente como um eco distante. O que significava isso? Ah, se ele pudesse ignorar essa intrusão! O juiz não hesitou em pressionar. Se você é advogado, o que faz aqui na condição de réu? Joaquim respirou fundo. Porque eu testemunhei crimes que vão além deste tribunal. Crimes que envolvem pessoas que vestem a toga e que estão acima da lei. A multidão na sala começou a murmurar. Araújo sentiu um frio percorrer sua espinha. Como um artista ao se deparar com uma paleta de cores novas. Ele começou a ver a situação sob outra luz. O que sabia sobre Joaquim? Um herói que poderia ter despontado do caos que ele mesmo desprezava. Ao tentar acabar com minha reputação, você pode se deparar com algo muito maior do que imagina. Joaquim finalizou, seus olhos agora brilhando como um farol na escuridão. Araújo sentiu o peso na consciência crescer, como se as paredes do tribunal fossem feitas de vidro e todos os segredos estivessem prestes a se quebrar. Ele olhou ao redor, os olhares da plateia fixos, esperando pela próxima revelação de Joaquim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que o ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala do tribunal se tornou um redemoinho de emoções. O silêncio pesado que se seguiu à declaração de Joaquim era palpável. Araújo agora parecia 2 vezes menor, a confiança evapocando como vapor. Os olhares da plateia, antes divertidos, estavam agora fixos no juiz, como se esperassem que ele soubesse o que fazer a seguir. A tensão era quase elétrica. Joaquim, respirando pesadamente, sentiu o peso de cada palavra ressoando no ar.
Você não sabe quem eu realmente sou, mas a verdade virá à tona. Ele olhou, de forma desafiante, para Araújo, que hesitava em recuar. O juiz, tomando coragem, se preparou para disparar uma resposta sarcástica. Mas a sala foi abruptamente invadida por um estrondo ensurdecedor. A porta do tribunal se abriu com violência, fazendo a madeira ranger e os espectadores se afastarem, os corpos encolhidos como se temessem uma explosão. Um homem em um terno escuro, com rosto pálido e olhos inquietos, entrou apressado, cortando a sala ao meio. Ele parecia carregar o peso de um segredo que cada um dos presentes sentia na pele. "Pare tudo!" ele gritou, a voz um misto de urgência e desespero. Todos se voltaram para ele. "Sou investigador e trago notícias que podem mudar tudo. O que Joaquim fala é verdade." A sala explodiu em murmúrios. O juiz era o mais surpreso de todos. "O que você está insinuando?" Sua voz tremia levemente. O investigador, sem hesitar, avançou um passo. "Vocês não estão prontos para a verdade. Há muitos homens nessa sala que têm suas mãos sujas de sangue e não são Joaquim." O ambiente se tornou sufocante. O olhar de Joaquim se iluminou com uma faísca de esperança, enquanto Araújo, pálido, tentava recuperar a compostura. "Isso é inaceitável. Você não pode." "Não posso o quê?" O homem interrompeu. "O sistema precisa saber. As provas estão aqui." Ele puxou um envelope de sua pasta. O que quer que estivesse dentro parecia fazer o ar quente tremer com outra vez. "Joaquim pode estar aqui como réu, mas ele é a única testemunha que você pode confiar." A plateia, inicialmente reticente, começou a murmurar em solidariedade para Joaquim. O velho olhava para o investigador, como se conseguisse sentir a verdade daquelas palavras. Mas à medida que o homem continuou a falar, algo dentro da sala mudou. "Vocês se lembram do escândalo do diretor da prisão? O que apanhou toda a mídia?" O investigador olhou para as expressões confusas. Ele era apenas uma marionete. "O verdadeiro responsável está entre vocês." Ele apontou para Araújo, que se encolheu como se fosse atingido por uma rajada de vento. Uma onda de choque percorreu a sala. A revolta e o medo dando lugar a um frenesi nervoso. Várias vozes começaram a se elevar, questionando Araújo, denunciando a corrupção. O velho Joaquim, por um instante, tornou-se a figura de esperança. Seu semblante, antes cansado, agora refletia uma nova vida. "Não, eu não sei do que você está falando." Araújo gritou, mas a incerteza em sua voz era clara. Os murmúrios se transformaram em gritos, e o tribunal, que antes era um lugar de poder, agora parecia uma arena em confusão. A tensão estava insuportável. O investigador fez uma pausa, encarando todos na sala, e então revelou sua última bomba. "Eu fui quem trouxe Joaquim de volta à luz, e ele não é só um velho, mas o verdadeiro herói que estava perdido." A sala ficou em silêncio total. Todos respiravam pesadamente. Araújo, agora um homem acossado por revelações e inseguranças, estava prestes a perder tudo. A confiança do juiz, que tinha sido sólida como uma rocha, desmoronou em questão de segundos. Voltou-se para Joaquim, e a feição deste refletiu um misto de vitória e dor. O que era um julgamento parecia agora um jogo de xadrez em que as peças estavam completamente fora de lugar. O público, em um turbilhão de emoções e revelações, não sabia o que esperar a seguir. E só então o espaço vazio começou a se encher de novas vozes e novos desafios. O futuro do tribunal e a vida de Joaquim estavam prestes a mudar. Mas como? O silêncio na sala era tão denso quanto uma neblina. Cada pessoa presa à expectativa. O investigador, de pé com o envelope em mãos, sentia os olhares pesados como se fossem lanças. E mal sabiam todos, aquela tensão estava prestes a ser dilacerada. Eu tenho provas!" ele exclamou, a voz tremendo, quase um grito. Mas antes que pudesse abrir o documento, um estrondo reverberou pela sala. A porta do tribunal se abriu novamente,
mas com uma força desmedida que ninguém esperava. Todos se viraram com o coração na mão. Um grupo de homens, vestindo uniformes escuros e expressões severas, entrou em uma formação. Pareciam agentes, suas faces impassíveis como se fossem pedras. Um dos homens, mais alto e imponente, olhou diretamente para o juiz e, em um tom de voz retumbante, declarou: "Nós temos ordens para prender Joaquim." As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O murmúrio atingiu um clímax. Araújo tentou recuperar a compostura, mas sua palidez entregava seu verdadeiro estado. "O que está acontecendo? Baseado em quê?" O homem avançou, mão firme na arma presa ao cinto. "Baseado em denúncias que você não teve coragem de investigar. Joaquim não é apenas um velho insignificante. Ele está envolvido em uma rede de corrupção. Sua vinda ao tribunal era parte de um plano mais profundo." O choque se espalhou pela sala. Os olhares, antes voltados para Joaquim com solidariedade, agora mudaram, como se ele tivesse se transformado em um monstrengo. O idoso, que parecia tão frágil, agora se tornou uma figura obscura. Ele hesitou, a confiança que havia conquistado segundos atrás se esvaindo. "Não pode ser. Eu sou? Você é um traidor!" gritou o investigador, e a sala tremeu com a força da acusação. "Fez um acordo, Joaquim, e agora está aqui para depor contra os que lhe protegeram. Você não pode ser confiável." A plateia explodiu em agitação. Algumas pessoas começaram a gritar, outras se levantaram, apontando dedos, questionando. O que é verdade, então? Araújo, sufocado pela nova realidade, vacilou em sua posição de poder. Ele já não conseguia distinguir quem era o réu e quem era o verdadeiro culpado. "Isso não faz sentido", Joaquim exclamou, a voz falhando, o olhar perdido. "Eu só queria justiça. Por favor, a verdade está nas minhas palavras." Mas algo no rosto do investigador revelou uma verdade mais obscura. Ele olhou para Araújo, um sorriso de triunfo se formando. Era um sorriso que exibia mais do que um jogo. Era uma chave para algo muito maior. "Sim, a verdade está nas suas palavras, Joaquim. Mas isso não te salvará." A nível do tribunal, os murmúrios cresceram num turbilhão. Joaquim estava cercado pela dúvida. Sua imagem de herói se desmantelando sob a pressão. Ao mesmo tempo, a intensidade da situação ameaçava engolir a todos. Araújo, em um esforço de recuperar a autoridade, tentou gritar sobre a ordem do tribunal, mas era inútil. O caos estava se instalando. E foi então que, do fundo da sala, um celular tocou alto, quebrando. Atenção! Um silêncio estrondoso se seguiu. O investigador, momentaneamente distraído, atendeu. Sua expressão mudou de perplexidade para pânico. "O quê? Como? Não pode ser." "É isso", exclamou Araújo, aproveitando o momento de distração. "Você está dizendo que Joaquim é culpado? Então eu não sou parte disso." Mas o investigador já estava pálido, a voz trêmula, enquanto tentava comunicar algo que mudaria tudo novamente. "A verdade é muito mais complexa do que isso. Os arrestos não são dele. Ele não é quem vocês pensam que é." Joaquim observava tudo em desespero. O fluxo de segredos estava começando a se desdobrar, e a revelação da verdade estava a um sopro de se concretizar. Sua mente girava, tentando entender seu lugar nesse novo quebra-cabeça e as possíveis consequências. O tribunal, que antes era uma arena de moralidade e justiça, agora se tornava um campo de batalhas caóticas, onde amigos e inimigos se confundiam, e a única certeza era a incerteza. O futuro de todos ali estava prestes a ser decidido, mas a verdade estava muito mais distante do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio na sala era tão denso quanto uma neblina, cada pessoa presa à expectativa. O investigador, de pé com o envelope em mãos, sentia os olhares pesados como se fossem lanças. E mal sabiam todos. Aquela tensão estava prestes a ser dilacerada. Eu tenho provas!" ele exclamou, a voz tremendo, quase um grito. Mas antes que pudesse abrir o documento,
Um estrondo reverberou pela sala. A porta do tribunal se abriu novamente, mas com uma força desmedida que ninguém esperava. Todos se viraram com o coração na mão. Um grupo de homens, vestindo uniformes escuros e expressões severas, entrou em uma formação. Pareciam agentes, suas faces impassíveis como se fossem pedras. Um dos homens, mais alto e imponente, olhou diretamente para o juiz e, em um tom de voz retumbante, declarou: "Nós temos ordens para prender Joaquim." As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O murmúrio atingiu um clímax. Araújo tentou recuperar a compostura, mas sua palidez entregava seu verdadeiro estado. "O que está acontecendo? Baseado em quê?" O homem avançou, mão firme na arma presa ao cinto. "Baseado em denúncias que você não teve coragem de investigar. Joaquim não é apenas um velho insignificante. Ele está envolvido em uma rede de corrupção. Sua vinda ao tribunal era parte de um plano mais profundo." O choque se espalhou pela sala. Os olhares, antes voltados para Joaquim com solidariedade, agora mudaram, como se ele tivesse se transformado em um monstrengo. O idoso, que parecia tão frágil, agora se tornou uma figura obscura. Ele hesitou, a confiança que havia conquistado segundos atrás se esvaindo. "Não pode ser! Eu sou! Você é um traidor!" gritou o investigador, e a sala tremeu com a força da acusação. "Fez um acordo, Joaquim, e agora está aqui para depor contra os que o protegeram. Você não. Pode ser confiável." A plateia explodiu em agitação. Algumas pessoas começaram a gritar. Outras se levantaram, apontando dedos, questionando. O que é verdade, então? Araújo, sufocado pela nova realidade, vacilou em sua posição de poder. Ele já não conseguia distinguir quem era o réu e quem era o verdadeiro culpado. "Isso não faz sentido!" Joaquim exclamou, a voz falhando, o olhar perdido. "Eu só queria justiça. Por favor, a verdade está nas minhas palavras." Mas algo no rosto do investigador revelou uma verdade mais obscura. Ele olhou para Araújo, um sorriso de triunfo se formando. Era um sorriso que exibia mais do que um jogo. Era uma chave para algo muito maior. "Sim, a verdade está nas suas palavras, Joaquim. Mas isso não te salvará." A nível do tribunal, os murmúrios cresceram num turbilhão. Joaquim estava cercado pela dúvida sob a pressão. Ao mesmo tempo, a intensidade da situação ameaçava engolir a todos. Araújo, em um esforço de recuperar a autoridade, tentou gritar sobre a ordem do tribunal, mas era inútil. O caos estava se instalando. E foi então que, do fundo da sala, um celular tocou alto, quebrando a tensão. Um silêncio estrondoso se seguiu. O investigador, momentaneamente distraído, atendeu. Sua expressão mudou de perplexidade para pânico. "O quê? Como? Não pode ser! A verdade é muito mais complexa do que isso. Os arrestos não são dele. Ele não é quem vocês pensam que é." Naquele instante, tudo fez sentido de uma forma horrenda. Um segundo homem que ninguém havia notado saiu das sombras. Ele não vestia um uniforme, mas sua presença era tão opressiva quanto as dos agentes. "Joaquim, nós precisamos falar. Você realmente acha que consegue se livrar disso sozinho?" As palavras do homem ecoaram, como um trovão em um céu limpo. O ar ficou pesado, enquanto todos absorviam aquela reviravolta. Joaquim olhou para o estranho com temor, seus olhos se arregalando. "Quem é você? O que quer de mim?" "Sou parte do jogo, Joaquim, e você acabou de fazer a jogada errada", respondeu o homem, com um sorriso cruel. "Na verdade, a verdade que você tanto busca pode ser a sua própria queda." A sala ficou em silêncio total. O investigador, ainda ao telefone, agora olhava para o homem com a mesma confusão que todos os outros. O clima tenso era palpável. A sensação de que algo realmente grande estava prestes a ser revelado. A figura que se aproximava de Joaquim parecia carregar o peso de uma verdade devastadora. "Você não sabe, mas você é o peão que pensou que era o rei",
disse o estranho, sem tirar os olhos de Joaquim. E agora a única saída é muito mais suja do que você imagina. A sala estava em chamas de questionamentos, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover em direções inesperadas. O futuro de todos ali estava prestes a ser decidido, mas a verdade estava muito mais distante do que qualquer um poderia imaginar. O que seria revelado em seguida? Todos seguravam a respiração, esperando pela explosão que parecia iminente. O silêncio na sala ficou tão pesado que parecia que todos poderiam ouvir o coração de Joaquim batendo. Seu olhar estava fixo no homem que emergira das sombras, seu corpo tremendo de ansiedade. Quem é você? O que quer de mim? As palavras saíram quase inaudíveis. Um sussurro raquítico no meio da agitação. O estranho, com um sorriso que poderia perfurar aço, deu um passo à frente. Você realmente pensou que não haveria consequências pelo seu jogo arriscado, Joaquim? Estava tão certo de que poderia jogar seu papel de herói na arena da mentira? Você é uma marionete, e quem a controla está bem mais perto do que imagina. E com isso, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. Um flash vermelho cortou a sala, e em um instante, todos estavam paralisados, atônitos. O que você está fazendo? Araújo exigiu, tentando retomar a autoridade que se esvaía rapidamente de suas mãos. O que eu estou fazendo, o homem declarou, com um leve riso, é libertar a verdade. Ele pressionou um botão e uma tela na parede se iluminou, revelando imagens, uma sequência perturbadora de reuniões clandestinas, sussurros sobre operações secretas, e no centro disso tudo, o rosto de Joaquim, o idoso, que antes aparecia vulnerável, agora parecia incrivelmente envolvido em uma teia sombria. Os murmúrios se tornaram gritos. Não, isso não pode ser verdade. Joaquim implorou, as mãos suando, a pele pálida. Eu lutei contra isso. Eu sou apenas um homem buscando justiça. Mas as provas desenhadas na tela não eram apenas palavras. Eram articulações de traições e manipulações que implicavam Joaquim como operador de uma rede de corrupção. Olhe bem para que você se tornou. O homem gritou. Um herói? Ou um traidor disfarçado? Você fez isso por poder, não por justiça. E agora, como você vai se justificar? Joaquim sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. A imagem que sempre tivera de si mesmo, aquela de um defensor dos oprimidos, estava se desvanecendo em um borrão de escândalos. O tribunal não era mais um campo de batalha moral, mas um tribunal de acusações onde sua vida estava sendo analisada. Araújo, que parecia completamente aturdido, finalmente começou a entender o que estava acontecendo. Isso é uma armadilha, uma jogada! Ele gritou, mas já não havia quem o ouvisse. O público estava em pânico, muitos não podendo acreditar na traição que se desdobrava diante deles. Silêncio! Todos vocês precisam entender uma coisa. O estranho disse, agora dirigindo seu olhar a todos. Neste jogo, Joaquim não é o único que carrega segredos. O próprio juiz Araújo tem suas mãos sujas. A verdade é uma nódoa que tece a corrupção de todos aqui. E se não agirem rapidamente, isso tudo irá desmoronar. Um novo choque percorreu a sala. O rótulo de vilão já não era mais só de Joaquim. Araújo, incrivelmente nervoso, balbuciava palavras sem sentido. A imagem do juiz inabalável estava se esvaindo, revelando um homem dominado pelo medo. Não estamos aqui para fazer justiça, disse o investigador, mas para expor a verdade que todos evitaram enfrentar. E isso vai além de vocês. O que está em jogo aqui é a própria vida de todos nós. O tom dele era grave, a intensidade, um grito em meio ao caos. E então, como se o universo tivesse ouvido alguma chamada, uma explosão reverberou. A sala tremeu, as luzes piscavam e, no fundo, a porta do tribunal estourou, revelando um grupo de homens armados que invadiam com um olhar feroz. Todos ao chão,
gritaram. E, então, a sala mergulhou no caos total. Os gritos foram seguidos de disparos, fazendo alguém no fundo colapsar. O mundo de Joaquim se tornando um pesadelo. Ele pulou, pegando um pedaço de madeira do chão. Não sabia se era para se defender ou atacar. A sua vida, que parecia estar finalmente apresentando um caminho à justiça, agora estava em risco iminente. "Quem se atreve a entrar aqui?" Araújo gritou, quase desesperado. "Você não pode fazer isso." Ok. Um estalar do chão sob seus pés, Joaquim fez uma escolha. O que iria a seguir? A sala estava um turbilhão, e ele precisava decidir se lutaria pela verdade ou se entregaria ao destino traiçoeiro que se desenrolava. Qualquer movimento em falso poderia custar-lhe tudo, incluindo sua vida. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e ele estava no centro de um labirinto de traições onde ninguém era quem dizia ser. O silêncio na sala ficou tão pesado que parecia que todos poderiam ouvir o coração de Joaquim batendo. Seu olhar estava fixo no homem que surgira das sombras, seu corpo tremendo de ansiedade. "Quem é você? O que quer de mim?" As palavras saíram quase inaudíveis. Um sussurro frágil no meio da agitação. O estranho, com um sorriso que era como uma lâmina, deu um passo à frente. "Você realmente pensou que não haveria consequências pelo seu jogo arriscado, Joaquim? Achou que poderia atuar como herói nas sombras? Você é uma marionete, e quem a controla está mais perto do que imagina." Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. Um flash vermelho cortou a sala e, em um instante, todos estavam paralisados, atônitos. "O que é que você está fazendo?" Araújo exigiu, tentando recuperar a autoridade que se esvaía. "Você não pode fazer isso." O homem ignorou, focando em Joaquim. A verdade precisa ser revelada. Então, pressionou um botão e uma tela na parede se iluminou com imagens. Encontros clandestinos. Sussurros sobre operações secretas. E no meio disso tudo, o rosto de Joaquim. O idoso, que antes parecia vulnerável, agora se encontrava em uma teia sombria. Joaquim sentiu o seu mundo desmoronar. "Não, isso não pode ser verdade", implorou, as mãos suando, a voz cheia de desespero. Ele lutei contra. "Isso, eu sou apenas um homem buscando justiça." As provas na tela apresentavam um Joaquim muito diferente daquele que ele sempre acreditou ser. "Olhe bem para você!" O estranho gritou. "Um herói ou um traidor disfarçado? Fez um acordo no submundo. E agora, como pretende se justificar?" O público em tumulto começou a gritar, não acreditando no que viam. Araújo, aturdido, finalmente tentou entender a situação. Isso é uma armadilha, uma jogada. Mas suas palavras estavam perdidas na confusão. O ambiente, até então focado em Joaquim como vítima, mudara rapidamente. Todos agora olhavam para ele com desconfiança. "Isso não faz sentido!" Joaquim exclamou, a voz falhando, o olhar desesperado. "Eu só queria justiça." Então, em meio ao caos, o telefone do investigador tocou. Ele atendeu, a expressão mudando de perplexidade para pânico. "O quê? Como? Não pode ser." A agitação na sala aumentou, os olhares se voltando para ele. "Prepare-se para a verdadeira revelação!" O estranho exclamou, apontando com a mão. Nesse momento, as portas do tribunal foram arrombadas com um estrondo. Um grupo de homens armados invadiu a sala e a tensão explodiu. "Todos ao chão!" gritaram, e a sala se transformou em campo de batalha. Joaquim, em pânico, pegou um pedaço de madeira do chão. O impulso de defender-se ou atacar cruzou sua mente. O mundo que parecia tão claro estava se tornando um pesadelo. Mas no meio da confusão, o celular do investigador tocou novamente. Ele atendeu com a voz, tremendo, e enquanto ouvia, seu rosto ficou pálido. "Não, isso não pode ser verdade." O estranho, agora com um brilho de triunfo nos olhos, ajudou a formar uma teia ainda mais complexa. "Você não imaginava que..." ele começou a dizer, mas foi interrompido pelo investigador. "O que você não sabe é que Joaquim não está sozinho nessa." Os murmúrios explodiram. O estranho olhou para o investigador, um gesto cúmplice que todos perceberam. "Espere, o que você quer dizer com isso?" Araújo gritou, sua autoridade desaparecendo rapidamente.
Você realmente achou que ele era só um velho honesto? O investigador continuou. Ele está no centro de uma rede que brevemente será exposta. Mas o verdadeiro problema, a verdadeira traição, está em quem você menos... Espera, o silêncio se espalhou novamente. Cada pessoa na sala segurando a respiração, tentando processar a nova ideia. Joaquim, que minutos atrás parecia ser a vítima, agora estava envolto em uma rede de mentiras muito mais profunda. A revelação parecia estar prestes a explodir em uma nova direção. O que mais estava submerso na obscuridade? A sala pulsava com perguntas e uma nova tensão pairava no ar, como se todos estivessem à beira de um precipício imenso, aguardando seu desfecho. No fim, Joaquim não era o único que tinha segredos a esconder. Quem eram os verdadeiros manipuladores neste jogo perigoso? E mais importante, o que estavam dispostos a fazer para proteger seus interesses? O silêncio na sala ficou tão pesado que parecia que todos poderiam ouvir o coração de Joaquim batendo. Seu olhar estava fixo no homem que surgira das sombras, seu corpo tremendo de ansiedade. Quem é você? O que quer de mim? As palavras saíram quase inaudíveis, um sussurro frágil no meio da agitação. O estranho, com um sorriso que era como uma lâmina, deu um passo à frente. Você realmente pensou que não haveria consequências pelo seu jogo arriscado, Joaquim? Achou que poderia atuar como herói nas sombras? Você é uma marionete, e quem a controla está mais perto do que imagina. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. Um flash vermelho cortou a sala e em um instante todos estavam paralisados, atônitos. O que você está fazendo? Araújo exigiu, tentando recuperar a autoridade que se esvaía. Você não pode fazer isso. O homem ignorou, focando em Joaquim. A verdade precisa ser revelada. Então, pressionou um botão, e uma tela na parede se iluminou com imagens, encontros clandestinos, sussurros sobre operações secretas, e no meio disso tudo, o rosto de Joaquim. O idoso que antes parecia vulnerável, agora se encontrava em uma teia sombria. Joaquim sentiu seu mundo desmoronar. Não! Isso não pode ser verdade! Implorou. As mãos suando, a voz cheia de desespero. Eu lutei contra isso. Eu sou apenas um homem buscando justiça. As provas na tela apresentavam um Joaquim muito diferente daquele que ele sempre acreditou ser. Olhe bem para você, o estranho gritou. Um herói ou um traidor disfarçado? Fez um acordo no submundo. E agora, como pretende se justificar? O público em tumulto começou a gritar, não acreditando no que viam. Araújo, aturdido, finalmente tentou entender a situação. Isso é uma armadilha, uma jogada. Mas suas palavras estavam perdidas na confusão. O ambiente, até então focado em Joaquim como vítima, mudara rapidamente. Todos agora olhavam para ele com desconfiança. Isso não faz sentido, Joaquim exclamou, a voz falhando, o olhar desesperado. Eu só queria justiça. Então, em meio ao caos, o telefone do investigador tocou. Ele atendeu, a expressão mudando de perplexidade para pânico. O quê? Como? Não pode ser! A agitação na sala aumentou, os olhares se voltando para ele. Prepare-se para a verdadeira revelação. O estranho exclamou, apontando, com a mão. Nesse momento, as portas do tribunal foram arrombadas com um estrondo. Um grupo de homens armados invadiu a sala e a tensão explodiu. Todos ao chão! Gritaram, e a sala se transformou em um campo de batalha. Joaquim, em pânico, pegou um pedaço de madeira do chão. O impulso de defender-se ou atacar cruzou sua mente. O mundo que parecia tão claro estava se tornando um pesadelo. Mas no meio da confusão, o celular do investigador tocou novamente. Ele atendeu com a voz tremendo, e enquanto ouvia, seu rosto ficou pálido. Não, isso não pode ser verdade. Nesse momento, o estranho, agora com um brilho de triunfo nos olhos, ajudou a formar uma teia ainda mais complexa. Você não. Imaginava que... A última palavra foi cortada pelo estrondo de um tiro. Uma bala atravessou o ar e atingiu o homem que mantinha a tela. Ele caiu,
o dispositivo escorregando de sua mão e quebrando no chão. As imagens que revelavam a verdade de Joaquim se dissiparam. O desespero contagiante tomou conta da sala. Joaquim, chocado, ficou paralisado. Ele sabia que talvez estivesse em perigo, mas não esperava isso. E enquanto o caos se instalava, uma voz familiar ecoou do fundo da sala. Chega, temos que acabar com isso. Era Valentina, sua antiga colega da advocacia. Ela avançou entre os homens armados, seu olhar determinado e feroz. Joaquim, eu pensei que você estivesse morto. Precisamos sair agora. Ele a olhou, atordoado. Valentina, o que você está fazendo aqui? Cale-se e confie em mim. Havia um plano. Só não contava que você se meteria em algo tão profundo. O pânico em seus olhos deixou claro que havia muito mais em jogo do que qualquer um ali imaginava. Joaquim sentiu um nó na garganta. Mas eu só queria justiça. Valentina pegou sua mão e puxou-o com força. E você achou que isso era fácil? O que você estava prestes a revelar? Eles não iam deixar você sair impune. E em um instante, a sala que antes estava cheia de vida e tensão se transformou em um redemoinho de gritos e tiros. O juiz Araújo, agora completamente em pânico, tentava se proteger atrás da mesa. Ele olhou para Joaquim e Valentina, seus rostos mostrando uma crua descrição de incerteza. O que vocês estão fazendo? Temos que chamar a polícia. Não, não podemos, Valentina gritou, puxando Joaquim para um canto. Precisamos descobrir quem está nos manipulando antes que seja tarde demais. As balas continuavam a voar e o chão estava coberto de caos. O que era um tribunal se tornava um campo de batalha. E a verdade que parecia tão próxima se distanciava rapidamente. Joaquim percebeu que talvez a maior traição não fosse apenas por parte dele, mas de todos ali. Valentina, com seu olhar impiedoso, parecia saber mais do que estava revelando. O atormentado Joaquim se perguntava o que ela ocultava, quais segredos ainda estavam escondidos por trás. Daquela cortina de fumaça? Seria ela aliada ou inimiga? Com o tumulto crescente e a sombra do desconhecido sobre eles, o futuro parecia sombrio. Mas a pergunta permanecia: quem estava realmente no controle? E o que mais estava prestes a ser desvelado naquele tribunal que se tornara um inferno? O caos na sala estava insuportável. Gritos de pânico, tiros ecoando, o chão vibrando sob os passos apressados. Joaquim mal conseguia processar o que estava acontecendo. Valentina puxava-o, levando-o pelas sombras, mas a situação estava fora de controle. O desespero tomava conta dele, escavando um buraco no fundo do peito. Joaquim, escute! Valentina disse, sua voz cortando o barulho ao redor. Precisamos encontrar uma saída, antes que eles façam algo pior. Ele queria questionar, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Ele seguia a mulher, mas seu olhar vagava pelo tribunal, cada rosto pálido, cada corpo mergulhado em medo. Ele não era mais o herói da história. Agora era apenas um alvo. E então, entre os gritos, um estrondo. Uma segunda explosão irrompeu, desta vez vinda de trás da mesa do juiz. O objeto de metal que avança explodiu em uma nuvem densa de fumaça e estilhaços. O cheiro de pólvora tomou conta do ar. A visão ficou turva. Joaquim levou a mão à boca, tentando não respirar a fumaça tóxica. Mas lá estava ele, um homem no centro da tempestade. O mesmo estranho que havia trazido o televisor. Ele se movia entre as sombras. Sua figura agora revelando um objetivo claro. As pessoas, focadas na confusão, não notaram que ele se aproximava de Araújo, agora escondido sob a mesa com o olhar aterrorizado. Apenas mais um movimento, Araújo, e todos saberão qual é o seu verdadeiro lugar nesse jogo, sussurrou o homem. Você não pode fazer isso, Araújo gritou, segurando a mesa como se sua vida dependesse disso. Eu sou o juiz. Eu sou o responsável por manter a ordem. Ordem? Você não passa de um fantoche, e eu sou o que realmente move as cordas.
Você se esqueceu? O homem disse, e a tensão no ar ficou tangível. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabar, mas ninguém sabia onde a chuva iria cair. E no meio daquela cena, Joaquim, antes perdido, sentiu uma onda de clareza. Ele percebeu que o homem sombrio estava ali para desvendar uma verdade ainda mais profunda. Algo que o ligava não apenas aos crimes que denunciara, mas à corrupção que permeava tudo ao seu redor. Você conhece toda a história, não é? Joaquim falou, sua voz elevada acima do caos, um fio de confiança ressurgindo dentro dele. Você sabe o que realmente está acontecendo. O homem se virou, um sorriso enigmático no rosto. Ah, Joaquim, você finalmente começou a jogar o jogo. Mas não é apenas sobre você ou Araújo. É sobre todos nós. A sala silenciou. O grupo armado estava intrigado. As balas haviam cessado momentaneamente. Olhares se cruzaram e uma nova tensão cresceu. Era como se algo estivesse prestes a estourar, e todos esperando pela confirmação de realidades. Você se esqueceu de algo fundamental, continuou o homem, seu tom agora sério. Os segredos que você guarda, eles podem ser mais perigosos do que você imagina. E eu não sou seu inimigo. O olhar de Joaquim endureceu. O que você quer dizer com isso? Nesse momento, um tiro ecoou novamente, mas desta vez não atingiu ninguém. A bala ricocheteou contra a parede e um grito de dor surgiu. Araújo, em um esforço para se proteger, ficou paralisado, e o homem se virou bruscamente, seu rosto revelando um pavor que não havia antes. Isso não pode estar acontecendo! Araújo gritou. A máscara de controle que ele usava estava despedaçando. A sala estava a um passo da catástrofe, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. E a pergunta voltava a ecoar. Quem realmente controla quem? O olhar de Joaquim se cruzou com o de Valentina, a dúvida no ar pairando como um fantasma. Havia uma linha tênue entre aliados e inimigos que estava prestes a se romper. O que você não sabe, Joaquim? Disse o homem, suas palavras arrastando-se como um eco distante. É que você é uma peça central em um jogo muito maior, e eu sou apenas uma sombra da verdade. A descida à escuridão começará agora, e você não poderá evitar. O golpe está prestes a ser desferido. Mas para quem? E o que isso significava para Joaquim? Era o momento em que tudo se tornaria mais claro, ou ainda mais complicado. Algo no ar estava mudando, e ele só podia encarar o desconhecido que se aproximava. O golpe estava prestes a ser desferido, mas para quem? O ambiente estava carregado de tensão, todos os olhares focados nas palavras que ainda pairavam no ar. Você é uma peça central em um jogo muito maior, e eu sou apenas uma sombra da verdade. A descida à escuridão começará agora, e você não poderá evitar. Então, bem naquele instante, um som estrondoso ecoou pela sala. A porta do tribunal foi arrombada com tanta força que os painéis de madeira tremularam e estouraram. Um grupo de homens de capa e chapéu escuro entrou, seus rostos encobertos por máscaras. O ar ficou pesado de tensão e o medo se espalhou como um incêndio. Todos no chão agora! Gritou um dos homens, sua voz baixa e ameaçadora. Era impossível não sentir o frio na barriga. O pânico tomou conta da sala, e as pessoas começaram a gritar, se atirando ao chão em busca de abrigo. Joaquim, atordoado, ainda segurava o olhar do estranho. Mas agora a atenção de todos estava voltada para a nova ameaça. Valentina! Ele gritou. Mas a mulher já estava se abaixando, movendo-se rapidamente em direção a uma saída de emergência. Joaquim hesitou, as dúvidas e medos borbulhando dentro dele. Você vai apenas correr? Ele questionou, a voz carregada de incredulidade. Não tem para onde correr, Joaquim. Temos que nos proteger. Valentina respondeu com desespero nos olhos, mas ao mesmo tempo havia um brilho de determinação. Era como se ela estivesse jogando um jogo que Joaquim não entendia, mas o caos já estava se formando. Os homens armados começaram a avançar,
errando os tiros, e cada disparo aumentava a confusão. Nas sombras, o estranho que antes parecia controlá-los agora estava em fuga, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Joaquim, o som da voz de Valentina se tornou um chamado distante. Temos que ir agora. Ele hesitou, o medo congelando seu corpo, ao olhar para a tela quebrada e as imagens que antes revelavam sua vida. Tudo se misturou em um turbilhão de confusão. De repente, um dos homens armados se virou, apontando sua arma diretamente para ele. O olhar em seus olhos era impiedoso, decidido. Você, ele gritou, é você quem queremos. Calem-se todos, gritou o homem mais alto enquanto se aproximava. Joaquim, há coisas que você não sabe sobre nós e sobre você mesmo. Antes que Joaquim pudesse processar aquelas palavras, o homem levantou uma arma e disparou. O tempo parecia desacelerar. Joaquim viu a bala se aproximar e, em um último instante, ele se jogou de lado. O impacto ecoou na sala. No entanto, o tiro não o atingiu. Em um movimento rápido e inesperado, Valentina saltou na frente. Kelly! Ela caiu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O corpo dela se estatelou contra o chão, enquanto Joaquim se arrastava para ela, gritando seu nome. Valentina! Não! Não, por favor! As palavras saíam arrastadas, a dor em seu coração esmagadora. Ela estava pálida, os olhos perdendo o brilho, enquanto ele tentava estancar o sangue que rapidamente se espalhava. As vozes na sala se calaram, e a cena se desdobrava como um filme em câmera lenta. O olhar dela se desfez em dor e confusão, e em seu último suspiro ela sussurrou. Joaquim, a verdade. Você precisa saber. Ele é o seu. E com isso, sua voz se calou. Foi como se uma lâmina tivesse cortado o próprio ar. A sala parecia uma câmara de eco. Cada respiração sua uma luta contra o horror do momento. A revelação pairou no ar, mas tudo ao redor girava em tumulto. Joaquim percebeu que sua vida mudara para sempre. Os homens, agora atentos ao que acontecia, mudaram seu foco. Eles também perceberam que a realidade que estavam prestes a expor se tornava mais letal do que poderiam imaginar. O peso da verdade era como uma tempestade prestes a se abater sobre todos. Com Valentina em seus braços, o mundo ao redor de Joaquim se desfez em fissuras. A pergunta queimava em sua mente, repetindo-se como um mantra. O que ela queria dizer? Olhando para a cena de caos, impulsionado pela dor e pela urgência, Joaquim percebeu que havia mais segredos a serem revelados. A linha entre herói e vilão estava mais turva do que nunca, e enquanto o tribunal ainda pulsava de gritos e tiros, havia apenas uma certeza: ele estava prestes a descobrir o verdadeiro núcleo de tudo. Mas a que custo? A batalha pela verdade acabara de se intensificar. O desespero tomou conta do tribunal. Joaquim segurava Valentina em seus braços, sua vida escorregando entre seus dedos como areia fina. Ele havia perdido a chance de descobrir a verdade, e agora a dor pulsava em seu coração. Os gritos reverberavam. O caos reinava. Ele sentia a pressão no peito, como se o ar estivesse sendo sufocado por uma tempestade. Valentina, não, não, me deixe! Sua voz falhou, a esperança se esvaindo rapidamente. O olhar dela era fraco, mas ainda havia um brilho de determinação. Você precisa, ela sussurrou, a luta em seu rosto tão evidente. Precisa encontrar a verdade. Nesse instante, um dos homens mascarados se aproximou, sua figura projetando uma sombra maligna. Joaquim olhou para o estranho, que parecia contemplar a cena com um sorriso satisfeito. Este era o homem que o havia levado para aquele pesadelo. Você não pode salvá-la, Joaquim, ele disse, como se estivesse degustando cada palavra. A verdade é traiçoeira. Joaquim virou-se abruptamente, o ódio queimando em sua alma. Você vai pagar por isso, gritou, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. Em meio ao tumulto, ele buscou o que podia fazer. A raiva o inundava.
mas também trazia clareza. Ele não estava sozinho. A sala pulsava com a energia da luta que se desenrolava ao seu redor. As pessoas, antes paralisadas pelo medo, começavam a se reagrupar, unindo forças contra os atacantes. Um grito ecoou. A plateia se levantou, desafiando a opressão. "Tamo juntos nessa!" Alguém gritou. Era como se um fogo novo estivesse sendo aceso, e Joaquim se sentia na linha de frente. Com um senso renovado, ele se ergueu e se afastou de Valentina, que ainda estava no chão. As pessoas em volta estavam se mobilizando. Um tumulto de vozes unidas ecoava pela sala. Joaquim sentiu seu coração disparar, mas ao mesmo tempo, uma sensação de esperança brotava dentro dele. Então, o homem mascarado avançou. "Podem tentar, mas estão apenas sendo tolos." Ele sacou uma arma. Mas antes que pudesse disparar, um grupo de pessoas o cercou. O juiz Araújo, agora em sua posição fragilizada, gritou: "Não podemos deixar que eles destruam tudo." As balas começaram a voar, a tensão aumentando ainda mais. Joaquim viu a coragem dos que o cercavam. Ele respirou fundo e decidiu que não fugiria. Com um movimento rápido, pegou uma cadeira e a arremessou contra um dos homens. "Se unam! Precisamos lutar por nossa verdade!" ele gritou. O eco de suas palavras pareceu reacender a determinação na sala. As pessoas começaram a se mover, cercando os atacantes, criando uma onda de resistência que não se veria antes. Valentina, ainda no chão, olhou para Joaquim. "Vá, temos que parar isso", ela implorou, a dor evidente em sua voz. "Você é mais forte do que pensa." Ao olhar nos olhos dela, Joaquim entendeu tudo. Era ali que precisava estar. Ele se preparou para dar o próximo passo. "Vou fazer isso por você, Valentina. Por todos nós." Com uma determinação renovada, ele se lançou para frente, lutando contra a escuridão que ameaçava engoli-los. Era hora de enfrentar o verdadeiro vilão que os mantinha prisioneiros. Todos estavam prontos agora, mas no fundo, uma dúvida permanecia. Tudo isso era parte de um plano maior? Quem realmente controlava a situação? E o que mais estava prestes a ser desvelado? Enquanto Joaquim avançava, a incerteza pulsava no ar. E é isso, minha gente. O que será que acontece a seguir? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando esse conteúdo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. As suas ideias são super importantes. E por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos criar uma comunidade incrível.